encargos que incidem sobre essas horas positivas em banco de horas? Primeiro, o que é hora positiva? A hora positiva é a hora que o empregado tem contabilizado no banco de horas, né? Quantas horas ele trabalhou em regime extraordinário que foram apontados no banco de horas, né? Isso são horas positivas do empregado. Uhum. E o que incide de encargo sobre essas horas? Ele compensando não incide os encargos previdenciários e imposto de renda, no caso. Nos casos, os encargos previdenciários e fiscais, né? A ideia de você compensar é justamente essa, você não precisar pagar a hora extra, você não pagando não tem encargo nenhum. Esse volta naquele tópico que nós falamos de um dos benefícios de você ter um banco de horas. Uhum. Agora, não compensou, né, e teve que pagar na forma de horas extras, espécies, aí você vai ter os encargos normais da relação de emprego. Tá, e quando a gente fecha o banco de horas, ele está com hora negativa? Esse é um outro problema que a orientação... Bom, para aquelas empresas que têm o banco de horas e o empregado tem hora negativa, se na hora de fazer o fechamento tem hora negativa, o empregador só vai poder descontar até 30% do valor da folha de pagamento desse funcionário. E a mesma coisa se for em caso de rescisão do contrato de trabalho. Por isso que aí você vai, mas aí eu vou ficar no prejuízo. Vai ficar no prejuízo. É por isso que é importante você acompanhar o banco de horas mês a mês. Você não deixar acumular muita hora, nem positiva nem negativa, porque senão no final você não vai ter tempo hábil para fazer as compensações necessárias, né? Por isso. E como nós já conversamos, doutor Fernando, o ideal seria também fazer essa previsão das horas negativas no banco de horas. Como? Olha, tem aqui o banco de horas, da mesma forma como o empregador, ele tem que pagar, em caso de não compensação das horas, o empregador não tem que pagar as horas extras para esse funcionário em espécie e com um percentual de 50%. Da mesma forma, ele pode fazer uma previsão no banco de horas que não sejam computadas no banco de horas atraso do funcionário, saída mais cedo, essas questões aí, mas isso pode ficar previsto no banco de horas que não vão contabilizar esses tipos de atraso não justificado. É o que a gente falou, né? Quem determina o que vai ser descontado, quando e como é o próprio empregador, né? Ele vai estar nesse sentido. Não pode o empregado achar que está com muita hora, que vai chegar meia hora atrasado. Meia hora atrasado, vai faltar. A não ser que o empregador combine isso com a pessoa, né? Isso vai ser considerado como atraso mesmo. Não vai ter, exatamente. Né? Mas por isso que eu recomendo que isso também seja previsto no banco de horas. Porque, por exemplo, falta injustificada. Se você não faz previsão disso no banco de horas, pode ser que o empregado queira jogar isso para o banco de horas. E aí isso vai acontecer o quê? Você vai estar criando horas negativas. Entendi. Porque você está jogando contra o próprio patrimônio. E aqui eu falo patrimônio que eu estou falando pelo lado do empregador. Uhum. Né? O empregador que deixa essa questão rodar de forma frouxa, ele está criando um passivo para ele também. Então, para evitar esse passivo, eu recomendo que haja previsão no próprio banco de horas que não serão aceitas as horas negativas, ou seja, atrasos, faltas injustificadas e outras, né? Uma coisa que é interessante, a gente falando entre advogado, né, a gente usou o termo positivar. Positivar é você fazer tudo por escrito. Tudo que você tratar numa relação de trabalho tem que ser por escrito, até porque as empresas têm a obrigação de reter documento. Então, tudo que você combinar em termos de compensação, pagamento, etc., do banco de horas, tem que ser registrado, tem que ser escrito, tem que estar no cartão de ponto, folha de ponto, para evitar problema mais para frente. Aí, eu vou fazer uma pergunta composta aqui, Leandro. Quando que essas horas podem ser compensadas, né, durante o contrato de trabalho? E o que acontece
se o empregado extrapolar o limite de 10 horas diário, por exemplo? Vamos lá. Essas horas têm que ser compensadas durante os dias de semana, né? Em relação são os mesmos dias de trabalho do empregado. Por isso que eu falo, porque senão você está criando uma forma de compensação prejudicial ao trabalhador. Então, essas horas têm que ser compensadas durante os dias de semana, né? E, em caso de extrapolar, né? No caso de extrapolar essas horas diárias, ele pode sofrer penalidade, né? Penalidade administrativa, né? Inclusive, numa fiscalização, esse banco de horas ser considerado abusivo e ser descaracterizado, né? No caso aqui, essa multa, né, administrativa, ela pode chegar no valor de R$ 40,25 até R$ 4.025,33, e dobrada na hipótese de reincidência. Isso já previsto hoje na nova legislação. Então, Leandro, agora para a gente finalizar com essa questão da quarentena, isolamento forçado, né, das atividades empresariais assim, de um modo geral, a gente sabe que teve a edição da medida provisória, acho que, se não me engano, a 927 de 2020, que trata justamente de um regime especial de compensação para esse período. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Nesses casos da MP, banco de horas em relação à MP, em relação à questão da pandemia, o contrato ele é interrompido, né? Isso quer dizer que continua o pagamento do salário do funcionário. Isso aí eu estou falando do pagamento do salário do funcionário, mas pode ser que ele esteja... isso para os casos que não estão naquela outra hipótese da MP, que o pagamento se dá pelo poder público. Nós estamos falando aqui, no caso de interrupção, que o pagamento continua sendo feito pelo empregador, né? O que é importante é o seguinte, só para a gente localizar no tempo, né? Logo no início da questão da pandemia, a gente teve uma primeira medida provisória, essa 927 de 2020, que falava dos sistemas o regime especial de compensação de jornada. O que era isso? Você podia suspender a prestação de serviços, essas horas que o empregado ia ficar à disposição da empresa, mas sem trabalhar, poderiam ser posteriormente compensadas em feriados, evitando feriado religioso, até o limite de 10 horas diárias, etc. Mais para frente, depois a gente teve a edição da medida provisória a 936 de 2020, se eu não me engano, que aí passou a tratar da suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do benefício emergencial. São duas situações diferentes. A primeira fala especificamente de banco de horas. Ela amplia também o limite até para a compensação individual para 180 dias, né, porque ela passa a usar o período de calamidade pública, etc. E essa 936 fala do benefício emergencial, quando a pessoa realmente vai suspender o contrato de trabalho, não vai trabalhar, ela não vai estar à disposição da empresa, e você vai tratar também de redução de salário com a complementação pelo governo. Leandro, acho que era isso assim, que a gente tinha mais ou menos para conversar. A gente não está fazendo nenhuma conversa muito longa. Você quer complementar com alguma coisa? Você acha importante? Não. Eu pergunto se nós conseguimos aí responder quase todas as questões que foram colocadas. Acho que sim, são questões mais de quem está no dia a dia, ali na prática, tentando implementar o banco de horas, né, do que a gente que passa uma visão mais teórica sobre como é que deve funcionar. A gente tem que ser o mais realista possível, mais claro, mais transparente nas relações, documentar tudo. Eu acho que isso é o principal. E sempre se consultar com o sindicato patronal de empregados, laboral, né, para ver se tem alguma determinação. Às vezes tem percentual diferente para hora trabalhada domingo e feriado. Então é importante você fazer isso até na hora de negociar o teu acordo individual. Lembrando, agora embora eu falei que ele não fosse fazer diferenciação, hoje em dia você pode ter um acordo individual de banco de horas, você não precisa nem homologar ele no sindicato nem nada, mas é importante que você observe quais são os limites que eles colocam. Antigamente a gente precisava homologar isso lá, hoje em dia não mais. A única recomendação que é feita é que, mesmo esse acordo individual não precisando ser homologado junto ao sindicato, mas pelo menos que faça a comunicação ao sindicato. Isso é importante também. Com certeza. Obrigado.
A gente continua aí, rodízio, Eu que no agradeço. nosso escritório, e a gente vai se falando aí durante a semana. Muito obrigado, doutor Fernando. Um abraço. Um abraço.